mandíbulas, tentáculos e batidas afiadas. Há milhões de anos, a Terra era um lugar repleto de perigos, com predadores e assassinos de sangue frio. Sobreviver na selva pré-histórica representava um desafio para os seres humanos. Imagine-se em uma selva habitada por diversas criaturas extintas, onde perigos espreitavam por trás de cada arbusto. Mesmo ao observar as criaturas mais inofensivas, como o pássaro dodô, o risco era evidente. O dodô, apesar de ser um parente antigo dos pombos, não podia voar devido às suas pequenas asas. No entanto, sua ameaça não residia na capacidade de voo, mas sim em suas pernas poderosas e bico desproporcionalmente grande. Encontrar um dodô significava correr o risco de ser alcançado por suas pernas ágeis, e seu bico, 46 vezes maior do que o de seus descendentes pombos, podia causar ferimentos dolorosos, embora não fatais. No entanto, o dodô não era o pior que alguém poderia enfrentar na selva pré-histórica. Em uma floresta tropical há 23 milhões de anos, por exemplo, poderia se deparar com uma criatura ainda mais impressionante, como o Platabelodon. Apesar de seu tamanho colossal, esse elefante pré-histórico era herbívoro, e sua assustadora mandíbula servia apenas como uma transição entre a boca e o tronco. Encontrar tal monstro não representaria uma ameaça para os seres humanos, pois ele não os devoraria. Os descendentes do Platabelodon possuem presas que, na verdade, são dentes afiados projetados para cortar facilmente através de vegetação resistente e tirar cascas de árvores. As presas inferiores do Platabelodon tinham quase 1 metro de comprimento, sendo uma ameaça significativa. As presas superiores, mais curtas, se inclinavam para a frente e para baixo, sendo capazes de perfurar facilmente qualquer intruso em seu território. Além disso, na floresta pré-histórica, o perigo espreitava em todos os lugares. Por exemplo, um simples deslize poderia levar a um encontro perigoso com o Gigantopithecus, um macaco gigante que alcançava até 3 metros de altura. Embora os cientistas tenham determinado que o Gigantopithecus fosse vegetariano, seus dentes enormes e cobertos de esmalte sugerem que ele poderia facilmente causar danos significativos a uma pessoa. Com um peso de até 300 quilos, o Gigantopithecus representava uma ameaça considerável, exigindo vigilância constante para sobreviver na selva pré-histórica. Portanto, é crucial permanecer alerta e assistir cada passo ao navegar por esse ambiente perigoso, lembrando-se de que, além das ameaças óbvias, até mesmo os pântanos podem esconder criaturas surpreendentemente assustadoras, como os sapos dourados coloridos e a adorável Prolagus sardus. Durante o Pleistoceno, era possível encontrar o gigantesco réptil quincana nas proximidades de reservas de água na selva. Ao contrário dos jacarés modernos, este monstro pré-histórico não precisava arrastar sua barriga no chão, movendo-se em linha reta com pernas relativamente eretas. O quincana era aproximadamente 1,5 vezes mais longo que um Volkswagen Fusca, e suas mandíbulas estavam repletas de numerosos dentes curvos semelhantes a lâminas, funcionando como um moedor de carne. Mesmo que alguém conseguisse escapar de suas poderosas mandíbulas, enfrentaria a ameaça de sangramento profuso devido aos cortes causados pelos dentes afiados. O quincana, enquanto esperava pacientemente pela vítima, continuaria atacando até que ela se tornasse demasiado fraca para fugir. A única rota de fuga seria subir em uma árvore, mas isso não garantia segurança, pois o quincana poderia aguentar na base. Este monstro de 3,5 metros era praticamente um carnívoro voraz, necessitando de cerca de 16 quilos de carne por dia para sobreviver. Isso significaria que um ser humano seria suficiente para 5 refeições completas. No entanto, o crânio do quincana indicava sua natureza predatória e a necessidade implacável de carne em sua dieta. O crânio era semelhante ao de um urso, muito longe de ser fofo. Suas presas eram maciças,
apontadas em direções diferentes, como as de um tigre, combinadas com poderosos músculos da mandíbula capazes de realizar mordidas potentes e letais. Os dentes laterais podiam cortar não apenas carne humana, mas também tendões e ossos. Mesmo que alguém conseguisse escapar do urso de cara curta, não seria o único predador faminto na floresta. Há 3.000 anos, em um ambiente como este, um ser humano certamente se depararia com o tilacino, o lobo da Tasmânia. Este animal combinava características de um cachorro, hábitos de lobo, padrão listrado de tigre, cauda e bolsa de canguru. Apesar de tudo isso, o lobo da Tasmânia possuía uma boca que podia se abrir a 120 graus, proporcionando uma mordida extremamente dolorosa. A única maneira de escapar era correr para um local com um portão rígido e desajeitado, limitando sua velocidade, especialmente quando pulava nas patas traseiras como um canguru. Além disso, o tilacino alertava sua aproximação com uma série de latidos repetidos rapidamente, semelhantes a tosses. Outro competidor na abertura ampla da boca, comparável ao tilacino, foi o Gorgonops. Os cientistas acreditam que a mandíbula do Gorgonops poderia ter uma aderência de mais de 90 graus. Diferentemente do tilacino, o Gorgonops era maior e alto o suficiente para olhar diretamente nos olhos de uma pessoa. Surpreendentemente, podia erguer-se nas patas traseiras e perseguir sua vítima, destacando-se como o primeiro no mundo a ter dentes semelhantes a sabre, utilizados para emboscar presas. Os restos mortais deixados pelo Gorgonops poderiam atrair carrion comedor de carne, conhecido como Andrews sarkis. Suas presas cortavam a carne e, em seguida, com dentes chatos, esmagavam os ossos, mas geralmente eram pegos pelos restos mortais nas praias. Para evitar confrontos com esse necrófago, a sobrevivência dependia de lidar com os Gorgonops, criaturas capazes de matar uma pessoa com uma única mordida. Na selva pré-histórica, alguns monstros preferiam infligir mortes lentas e especialmente dolorosas. Em um território habitado por criaturas perigosas, como o pássaro terrorista, uma estampa de pata que inicialmente parecia ser de um Tiranossauro Rex, era, na verdade, do pássaro terrorista. Este monstro de 1,5 metro tinha pernas longas e poderosas, capazes de perseguir presas rapidamente, aproximadamente na velocidade de uma gazela moderna, que chega a 97 km por hora. Ao alcançar a vítima, o pássaro terrorista a derrubava e a atacava com garras afiadas para perfurar. Infelizmente, a morte não seria instantânea. Com seu bico maciço e afiado, o pássaro primeiro cortaria a carne humana e, em seguida, começaria a se alimentar dos órgãos vitais. Diante desse terror, a única maneira eficaz de escapar seria subir em uma árvore, pois o pássaro não era capaz de voar. É crucial ter extrema cautela nesta floresta, pois é habitada por predadores habilidosos em se camuflar perfeitamente. Um exemplo disso é a gigantesca cobra titanoboa, que pode passar despercebida devido à sua camuflagem fosca, mesmo sendo do tamanho de um edifício de 5 andares. Esta cobra gigante se move silenciosamente sobre a presa, dificultando sua detecção. Apesar de não possuir presas, os pequenos dentes curvados para dentro da titanoboa eram afiados e impossíveis de evitar uma vez que estivessem dentro do alcance. Antes de se alimentar, a titanoboa geralmente estrangulava suas vítimas, envolvendo-as em anéis e comprimindo os músculos para impedir a respiração. Isso levava a que a presa sufocasse diante do aperto implacável da titanoboa, chegando a quebrar ossos no processo. Enfrentar essa cobra seria uma luta difícil e perigosa, a menos que alguém se junte à batalha com determinação e habilidade. Um exemplo desafiador na selva pré-histórica seria o roubo do almoço da titanoboa por um predador emplumado chamado Arjun Tomás.
A envergadura de suas asas correspondia ao comprimento de uma lâmina de helicóptero, sugerindo que o Argentavis provavelmente levaria a presa de volta ao seu ninho para alimentar seus filhotes. Isso ocorria ao enterrar seus bicos na vítima e puxando em direções opostas. No entanto, enfrentar um lagarto gigante Megalania seria ainda mais terrível. Com 4 vezes o tamanho de um ser humano, o Megalania preferia emboscar suas presas, atacando rapidamente através de mordidas, cortando membros e tendões com seus dentes afiados. Quando a vítima não podia mais fugir, o lagarto injetava veneno no pescoço e, por fim, abria a barriga para começar a consumir a presa viva. Para escapar desse horrível animal, uma pessoa precisaria correr, já que o Megalania era desajeitado, mas poderia nadar perfeitamente em águas rasas. Entretanto, no mundo subaquático, outros monstros pré-históricos poderiam representar perigos. O primeiro a notar um humano no oceano seria o Anomalocaris, um monstro subaquático equipado com olhos abastecidos por milhares de lentes. Este camarão pré-histórico, do tamanho de 6 camarões tigre gigantes modernos, seguiria sua presa nadando, utilizando suas nadadeiras ondulantes e grande leque de rabo. Ao pegar a presa com suas patas cravadas, ele usaria sua boca dentada quadrada para separá-la. Se uma pessoa conseguisse notar o Anomalocaris antes de ser capturada, teria alguma chance de escapar. Nas águas pré-históricas, havia criaturas ainda mais rápidas do que o Anomalocaris, como o enorme artrópode Jacalopterus. Sua visão era comparável à do Anomalocaris, o que significava que uma pessoa teria pouco tempo para escapar do Jacalopterus. Além disso, ele possuía maior agilidade e manobrabilidade, sendo até maior que um camarão gigante e do tamanho de um barco inflável de 3 lugares, com 2,5 metros de comprimento. É crucial notar suas enormes garras, que o Jacalopterus utilizava para despedaçar uma pessoa antes de consumir seu corpo. A única maneira de escapar seria se escondendo em uma caverna subaquática. Contudo, na era paleozoica, havia predadores ainda mais assustadores no oceano, incluindo tubarões com motosserra, como o Helicoprion. Esse tubarão peculiar possuía uma mandíbula em forma de motosserra, capaz de remover as escamas dos peixes e serrar conchas. Apesar dessa característica única, a motosserra tornava o tubarão um nadador ineficiente e gerava turbulência na água, alertando as presas para um possível ataque. Em meio a essas ameaças, o Camarasaurus era particularmente temível. Do tamanho de um poste telefônico, esse monstro caçava em emboscadas, sendo impossível escapar de seus tentáculos tenazes. Com uma boca semelhante a um bico duro de queratina, o Camarasaurus podia perfurar uma pessoa, mesmo com um colete à prova de balas. Sua língua dentada emergia do bico para rasgar o tecido mole, tornando-o o molusco mais perigoso do mundo subaquático. Se um ser humano fosse capturado pelo Camarasaurus, seria praticamente o fim. A única criatura capaz de derrotar o Camarasaurus em uma luta seria o Moisés Soradi. Com 18 metros de comprimento, equivalente a 3 barcos humanos, a Irmandade de Moisés era consideravelmente maior do que o Camarasaurus. Este gigante subaquático focava principalmente no Camarasaurus como presa, aproveitando os ossos faciais largos e poderosos ligados a um crânio maciço. As características anatômicas únicas permitiam ao Moisés Soradi bater suas vítimas no início, usando o focinho, antes de começar a se alimentar. Uma batalha entre esses 2 gigantes dos mares poderia criar redemoinhos, arrastando tudo o que se aproximasse demais do fundo. Como resultado, as chances de sobrevivência para um ser humano, não apenas na selva pré-histórica, mas também no oceano, eram praticamente inexistentes. Pois então, tripulantes, esse foi o vídeo de hoje. Desde já, se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe sugestões nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!